Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas pra lá de companheiras. A Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, companheira Camila! Oi, companheira Evelyn! Oi, companheiros cunhazetes e curumins. Eu adoro chamar o povo de companheiro mesmo, né? Não é? Companheiro comigo mesmo. É uma palavra bonita, é uma palavra que traz companheiro. parceria, né? Uma coisa boa de estar junto. É bom, é bom. E tu, Evelia Rebouças, tudo bem contigo? E aí, minhas florezinhas do sertão, tudo ótimo. É engraçado que tem gente que a gente chama de companheiro, o povo olha torto, já encara assim como, bicho, que é essa petista que tá falando comigo. Mas eu acho tão legal também, companheiro no restaurante, companheiro, por favor. Eu sempre falo também. Meu povo, eu queria começar aqui agradecendo a repercussão do nosso último episódio, Desvendando Isolda Sela. Menina, eu soube que bombou nos grupos de zap aí da educação, fiquei sabendo, viu? Fiquei feliz demais com a repercussão e queria aproveitar, gente, para fazer um errei. Ao contrário do que eu disse no episódio passado, a escolinha Arco-Íris, né, que teve a Isolda como uma das fundadoras lá em 89, não fechou as portas, está funcionando até hoje. Tem cerca de 250 alunos e vai do berçário até o 5º ano do ensino fundamental. Então, peço desculpa pela informação errada que eu dei e tá aí a correção. Então, nesta semana, decidimos falar sobre os partidos políticos brasileiros e o que muda com essa história de federação partidária. Aproveitando que nessa semana que passou, a gente teve o anúncio da primeira federação que vai ser formada entre PT, PCdoB e PV. Né? Eles anunciaram que isso vai acontecer. A confusão, gente, é grande. É difícil de entender, então por isso que a gente vai parar para discutir o assunto, tá bom? Antes de começar, vamos lembrar da nossa campanha de assinaturas, fundamental para financiar o podcast. São as assinaturas de vocês, cunhazetes e curumins, que dão força para a gente manter o podcast com a melhor qualidade possível. Para se tornar assinante, basta contribuir com qualquer valor para o Pix, ascunhaspodcast@gmail.com ou pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. A contribuição pode ser de qualquer valor, gente, qualquer valor mesmo. Mas a partir dos R$10 por mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda pode participar da gravação, que é massa, que é sempre bacana, é remota, mas é muito legal. Uma interação incrível, sempre divertido. Não esquece de curtir as nossas redes sociais, tá bom? Twitter, Instagram, YouTube, somos As Cunhãs Podcast. Agora sim, bora começar! Existem hoje, no Brasil, 32 partidos políticos legalizados, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Alguns são bem antigos e conhecidos, como o MDB, que até mudou de nome, era PMDB, depois virou MDB, o PT, o PSDB, e também temos partidos super novos, né, como a UP e a União Brasil, que acabou de ser constituída. Os partidos políticos são a base, um dos pilares, digamos assim, da democracia brasileira. Afinal, por aqui é obrigatório que qualquer um que queira se eleger, né, seja filiado a um partido político. Então, para ser candidato, tem que estar filiado a um partido político. E, nos últimos anos, nosso sistema político passou por várias alterações, né, como a proibição das coligações, a imposição da chamada cláusula de barreira e agora a possibilidade de criação das federações partidárias. E todos esses nomes, esses processos são muitas vezes falados, mas muitas vezes a gente nem sabe do que está falando, porque são meio confusos, é meio esquisito às vezes você pensar, poxa, o que é essa tal da federação? O que é essa cláusula de barreira? Como é que funciona isso na prática, né? Então, hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso, vai falar um pouquinho focar realmente nos partidos políticos, para pensar em como foi acontecendo ao longo da história as transformações na vida político-partidária brasileira, né? E que nem sempre representam, na verdade, uma transformação muito grande assim. Parece contraditório, né? Muda muita coisa, mas na verdade não muda tanto assim. Né, Inês Aparecida? Vamos começar pelo começo, falando lá de volta ao passado, para falar como é que eram essas coisas? Pois vamos falar do passado, para poder a gente entender o presente. Um passado não tão distante, que é ali no tempo da ditadura militar, que quando teve, vamos falar, do bipartidarismo aqui no Brasil, que foi instituído com o ato institucional número 2,
que foi antes do AI-5, claro, né? Então, foi em 1965. E o bipartidarismo funcionou de 1966 a 1979. Só tinha Arena, IPM e MDB. MDB. Depois, tem ódio e eu também, quando bota PMDB, MDB, mas vou já explicar por que mudou de nome. Pois é, aí tinha a Arena, que se chamava Arena, mas é Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, não tinha o P. Esses dois partidos, o bipartidarismo foi extinto em 1979. Sim, porque foi extinto? Em 79 estava ainda ditadura e tal, porque a ditadura estava bem boazinha, que estava abrindo as portas. Não foi por bondade, gente. Foi porque eles estavam com medo da eleição de 1982, que tivesse o Congresso tivesse mais opositores. Por quê? Porque naquela época o MDB já tinha 45% das cadeiras na Câmara, acredita? Quase 50%, com ditadura e tudo. E o MDB era oposição, né? Só para deixar claro para quem não souber. O MDB é oposição, só tinha o Arena, que o pessoal dizia que era o partido do sim, senhor, e o MDB, que era o partido do não, senhor. Nem tanto. Não, então, era isso que eu ia falar. Era uma oposição permitida. Então, não era uma oposição. Mas tinha. Mas, claro, que tinha pessoas combativas, muito combativas. A gente sabe quantas pessoas foram presas, torturadas do MDB. Mas também não era essas coisas todas, não. Mas o sim, senhor, era o Arena, que em nível federal realmente era todo o tempo com os generais, né? Aí quando descia para os estados, para os municípios, então, já falar disso, aí se fracionava, virava Arena 1, Arena 2, Arena 3, dizem que tinha município aqui no Ceará que tinha até Arena 4. Mas, voltando à história, em 79 foi extinto esse bipartidarismo. O objetivo mesmo era atingir o MDB, porque estava crescendo demais. O pessoal, quem queria se candidatar aqui, o nome forte do MDB na época era o Mauro Benevides, o que foi senador, foi tudo enquanto, o pai do Mauro Benevides, que é deputado federal, doutor Mauro. Ele foi candidato a governador e tal. Pois uma das, para você ver como o objetivo era atingir mesmo o MDB, que teve a exigência de ter um nome partido. Olha aí, quando foi extinto, partido. Foi por isso que o MDB virou PMDB, para ficar Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Na lei, então, tinha essa conversa. Quando foi permitido, obrigatoriamente tinham que botar partido na frente. Não era P de porcaria, não era P partido, tá entendendo? Aí, e quando vocês mangam de mim, que eu chamo Modebra, porque o pessoal chamava o MDB de Modebra, movimento, então, democrático, brasileiro, Modebra. Aí depois aí virou PMDB e agora recentemente voltou para MDB, né? A sigla mais tradicional, mais antiga. E o Arena não virou para Arena, acabou e virou outras coisas. Não ficou para Arena, não. O Arena ficou, que era uma junção da UDN já com o PSD, que da época, claro, que não era o dono, não era o Domingos Filho. Esse pessoal... Não era o pai dele, não, Inês? Não era não, não. Esse PSD era do pessoal que era apoiador do Juscelino Kubitschek, certo? Que antes desse Arena e MDB, tinha o DN e PSD. Me lembro demais aqui. Aqui, por exemplo, o DN era Vigílio Távora, certo? Não é muitos, mas era o Vigílio Távora, era da UDN. Aí a UDN mais o PSD, que ficou mais Arena. A Arena se extinguiu e virou, era o pessoal mesmo junto de UDN e PSD, e foi para vários partidos. Foram criados outros partidos, tá entendendo? Teve gente que foi para outros partidos, não ficou só num, não. Foi para vários partidos. Aí vamos voltando à Arena, porque é para a gente contar a história aqui, por exemplo, no Ceará, que tinha as sublegendas. Aí tinha Arena 1, Arena 2, Arena 3. Os coronéis daqui, aqueles coronéis que foram derrubados pelo Tasso Gereissati,
Eu acho graça porque depois ele virou outro coronel, né? Coronel assim mais urbano. Mas os três coronéis antigos, coronel Vigílio Távora, coronel Adalto Bezerra e coronel César Carlos, era Arena 1, Arena 2, Arena 3. O menos que tinha correligionário, o pessoal dizia que cabia numa Kombi, naquele tempo tinha Kombi, era o César Carlos. Aí tinha o poderosão, muito tempo no Ceará, foi o Adalto Bezerra, né? Coronel Adalto, o irmão, Coronel Humberto, e um monte de apoiadores. Tanto que quando ele foi candidato com o Tasso, que ele perdeu, ninguém acreditava que ele ia perder, porque ele tinha na mão quase todos os prefeitos do Ceará. Todo mundo era Adalto Bezerra. Ah, não, Adalto não perde não, tem os prefeitos tudo na mão. Pois é, e o Vigílio Távora também tinha uma fatia grande, mas o poderosão aqui era o Coronel Adalto Bezerra. E aí, a propósito disso, eu fui ouvir um jornalista, um colega nosso, um pouco mais antigo, da Zanta, e que sabe muita história engraçada. Ele é de Sobral, ele tem agora 75 anos, ele foi vizinho, que ele me disse, da Isolda Sela, a Isolda, viu praticamente a Isolda nascer, porque a Isolda tem 61, ele tem 75, né? Ele se lembra da Isolda criança e tal, e contou até umas histórias que a gente tivesse sabido antes, tinha contado no episódio. Mas sim, mas voltando, Macário Batista, jornalista, passou muitos anos na TV Verdes Mares, cobriu muitos fatos assim no exterior e tal, era muito danado. E ele tem umas histórias muito engraçadas, na década de 80, de uma candidatura de prefeitos lá na terra dos Ferreira Gomes, né, e dele. Bora ouvir que eu achei engraçado demais essa história, achei ótimo. Olá, amigas cunhãs, um grande abraço, quem lhes fala é o jornalista Macário Batista. Neidinha me pediu uma opinião, uma informação sobre a atividade das arenas em Sobral. Lá pelos idos de 1982, tinha uma eleição fabulosa para prefeito de Sobral. Eram 3 ou 4 candidatos, acho que 4, inclusive tinha um candidato do PT, que era o professor Hilson Martins. Mas 3 eram da Arena. A Arena 1, que era do ex-prefeito Zé Prado, que estava disputando a eleição. A Arena 2, do Quincão, Joaquim Barreto. E a Arena 3, que era comandada pelo Zé Euclides, que tinha como candidato o Aurélio Ponte. Então, eram 4 candidatos e 3 arenas. Uma coisa muito engraçada. Para a época era interessante. Hoje é risível. Mas, bom, o que eu estou ligando, fazendo essa ligação para você, é uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui mandado a Sobral para fazer uma análise disso politicamente. Na época eu trabalhava para a televisão. E encontrei com um amigo médico, que mora hoje aqui em Fortaleza, que me contou o seguinte, eu perguntei, como é que está a situação aí dessa coisa? Ele disse, vai lá em casa e fala com a Maria, minha empregada. E o que é que tem ela? Ela tem uma opinião fabulosa sobre a campanha de Sobral. E eu fui. Cheguei lá, procurei a Maria, falei com a dona da casa, conversa vai, conversa vem. Eu disse, Maria, afinal de contas, você vai votar em quem? Disse, olha, seu moço, eu estou aqui numa dúvida danada. O seu Zé Prado me deu 1 milheiro de telha. O seu Joaquim Barreto me deu 6 pneus de bicicleta. E seu Aurélio Ponte me deu 5 sacos de cimento. Você acha mesmo que eu vou enganar os homens? Voto em nenhum deles. Não vou nem ser ingrata. Bom, essa era a política de Sobral em 1982. Se mudou muito de lá para cá, tenho cá minhas dúvidas. Um grande abraço para vocês. É sensacional. Olha, sensacional. É o cimento, os pneus de bicicleta e o que mais? Telha, é? Telha era ela. Telha. Né? Olha como ela era honesta. Eu, claro que todo mundo dela ia votar em nenhum para trair o outro. Olha o que era essa história de subdivisão, né, de arena. 3 candidatos do mesmo partido, criatura. Isso era uma confusão muito grande, Ave Maria, né? E como ele falou, talvez a situação não tenha mudado muito de lá para cá, não, nessas horas, na hora da eleição. Agora, curiosidade, né? O Zé Euclides, que ele cita, que era da Arena 2 ou 3, pai do Ciro Gomes. Isso. Do Ciro, candidato hoje, pré-candidato à presidência. Então, aí a gente tem a origem. O Zé Euclides era uma figura ali histórica.
Não, e ele foi prefeito também, de Sobral. Foi prefeito, exatamente. Então a família, né, com muita história na política de Sobral. Gente, mulher, assim, essa história das sublegendas da Arena é só mais uma demonstração da bagunça que é esse sistema político partidário brasileiro, né? Então, desde essa época, mesmo quando começou ali, ainda era ditadura, né? Mas começou uma abertura política, então foi permitido que houvesse outros partidos e tudo, mas aí virou essa bagunça, e a gente chegou a ter muito mais partido até do que tem hoje, né? Agora são 32, chegou a ter mais, e tem sempre uma discussão muito grande sobre como o partido, assim, como evitar que surjam partidos de aluguel, como evitar que surjam partidos que só querem se aproveitar, né? Mas é muito, assim, difícil. É impossível, porque há uma contradição aí, né? Porque qual é o sentido da coisa? Numa democracia, né, em que você tem vários setores da sociedade a serem representados no parlamento, é interessante que você tenha liberdade partidária, que se possam criar diferentes partidos para representar diferentes setores da sociedade. Então, assim, o que acontece é que esses partidos são criados, mas não representam bulhufas, né? Eles são criados como estratégia mesmo política de grupos determinados, mas que, na verdade, não tem uma identificação programática, não estão ali representando um segmento específico, ideias específicas, né? Visões de mundo, não. Aí, qual é a contradição, a inconsistência? Você não tem como frear isso, porque a própria Constituição determina, permite que haja liberdade partidária, de criação partidária. Não há como frear esse avanço de criações de legenda, porque isso seria uma marca da democracia. E aí eu concordo, assim, a gente tem que concordar com isso, porque, assim, a situação lá dos Estados Unidos, que é bipartidário praticamente, né, que isso não é legal. É uma coisa negativa, eu acho. Eu acho que a gente ter muito partido também não é tão ruim. O ruim é o esvaziamento dos partidos. Eles não têm, de fato, essa questão programática, uma ideologia clara ali. Não tem. Gente, vamos e venhamos. 32 partidos. 32 partidos. Isso representa, cada partido desse é um segmento. Não é. Representa o pensamento, ideologia. Não existe isso. Está na cara que não é. 32 partidos. Totalmente. Eu me lembro aqui, recentemente, era Partido da Mulher Brasileira, era ainda homem. Tem. Um homem. Esse tem homem. Tá entendendo? Quer dizer, a gente sabe que isso é bagunça. Aqui no Brasil, eu acho errado. Tudo bem, nos Estados Unidos, só dois, né, 2 partidos. Mas, segundo consta, também existem outros, porque são tão insignificantes que ninguém nem ouve falar. Que só fica aqueles 2 lá. Também eu não acho legal. Mas aqui no Brasil, 32 partidos, meu povo, pelo amor de Deus. A democracia, mas a democracia por um lado e por outro fica aquelas coisas. Até mais adiante a gente vai comentar isso, né? Com a fala do Inácio Arruda. Ao mesmo tempo, tem várias restrições, cláusula de barreira. Tu está entendendo? É uma coisa assim meio estranha, eu acho. Voltando a falar essa história de partido, que isso, para mim, isso não representa, não é ideológico nem nada, basta ver o Ciro Gomes. Falando Ciro Gomes, não é para falar mal dele, não é porque é um exemplo, ele é mais conhecido nacionalmente, vamos lá. Ciro Gomes, por exemplo, ele nega que era filiado à Arena, e é verdade, ele não era filiado à Arena. Ele foi filiado ao PDS, PMDB... Que era o sucessor da Arena, né? Mas a Arena mesmo, formal, ele não... PDS, PMDB... PSDB, PPS, PSB, PROS e PDT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos, gente. Pelo amor de Deus. Que ideologia é essa? Não, é a maior prova, acho que um dos maiores exemplos, assim, nacionalmente falando mesmo, é dessa bagunça partidária, é o histórico mesmo de partido dos Ferreira Gomes, né? Tu falou no Ciro, mas eles andam tudo encangado, vai para um canto para o outro, e olha a comédia, meu povo, para não dizer outra coisa. Um dia desse, os Ferreira Gomes estavam no PROS. Vocês lembram? A gente, caramba, PROS, porque eles precisavam de legenda, uma legenda que eles mandassem, né? Precisavam de um partido que eles pudessem dominar, foram para o tal do PROS, saíram depois para o PDT, se não me engano, acho que foi direto para o PDT, né? Não teve um outro depois do PROS, não. E hoje o PROS está com quem? Capitão Wagner. Principal adversário. Não foi o PSB, não, né? Não foi o PSB. Eles eram... O PSB foi antes. Era do PSB, depois foi para o... PSB, PROS e depois PDT. É uma loucura isso, gente. É realmente uma... Aqui, para quem tá no Ceará, então, o Wagner é o principal opositor hoje dos Ferreira Gomes, né?
E o PROS é um partido de direita. E lá estavam os Ferreira Gomes querendo se fazer de progressistas no PROS. Enfim, é totalmente, de fato, assim, ideologia zero. É coisa bem partido, legenda para se eleger. Pronto, fim. E para chamar de seu. E essa confusão é engraçada, porque é isso. Tem os caciques que mandam nos partidos e que, tipo, definem quem entra, quem não entra, quem vai ser eleito, quem não vai ser eleito. Define o controle do dinheiro, dos recursos dos partidos, que agora, com o fundo partidário, é muito dinheiro. Já era muito dinheiro, né, com as arrecadações que eles tinham e tal, com o fundo partidário que já existia. Agora é muito mais dinheiro ainda na mão desses comandantes, né, dessas direções partidárias. Então, ter um partido é muito bom nesse sentido, né? Se você tivesse poucos partidos, teriam poucos caciques, né? Poucos comandantes de partidos. E aí, acho que tem o caso, né, Inês? Você falou com o Heitor Ferrer, que é um deputado estadual já muito antigo, tem uma tradição longa na política do Ceará, foi vereador por muitos anos e tem sido deputado estadual por muitos anos. Foi por muito tempo o principal opositor da família Ferreira Gomes, né, do Cid Gomes, quando ele foi governador, era o que botava a boca no mundo, falou de voo da sogra, falou de todas as situações negativas. A reforma do Palácio da Abolição, que era banhada a ouro, as torneiras de ouro e tal, foi o Heitor Ferrer que denunciou. Tudo ele denunciava, tudo. Sempre teve boas votações. E agora ele tá com dificuldade de ter partido. Vamos lembrar que nesse tempo ele era do PDT, que ele foi um PDT histórico, ele tem 28 anos de PDT. É como ele diz, eu conversei com ele e eu senti a mágoa, que ele passou 28 anos no partido, mas ele dizia, quando os Ferreira Gomes estavam ainda no PROS para se mudar, que falavam no PDT, ele dizia, na hora que os Ferreira Gomes entraram por uma porta, eu saio pela outra. E realmente ele saiu, né? Porque ele não podia conviver com eles, que ele passou quantos anos detonando. E hoje o Heitor Ferrer, deputado estadual, tentando reeleição, com um dilema, está num dilema, ele não sabe para que partido vai. Vamos ouvi-lo. A minha vida pública começa praticamente em 87, quando em abril daquele ano eu me filiei ao PDT. À época, a redemocratização, a primeira eleição para a formação a confecção das leis orgânicas, e fui eleito na coligação do PDT com o PCdoB, e como vereador fiquei no último lugar dessa coligação. Fui reeleito mais 3 vezes, fui vereador por 4 mandatos. Fui para a Assembleia em 2003, o único deputado eleito pelo PDT. Naquela época só fez um, que foi eu, com 22 mil votos. Na eleição seguinte dupliquei para 44 mil votos, na seguinte fui para 50 e tantos mil votos. E já estou no 5º mandato. A minha vida partidária, então, eu pensei que poderia ser apenas no PDT, mas depois de 28 anos tive a surpresa, né, uma coisa que jamais podia imaginar, que foi a chegada dos Ferreira Gomes ao PDT. Eles, o zero e vezeiro, em usarem partidos políticos, de se filiarem no partido, no outro processo eleitoral se filiavam a outro, e numa dessas filiações, o escolhido foi o PDT. E eu dizia que os Ferreira Gomes entrariam por uma porta e eu sairia por outra porta, como de fato fiz. Quando o Cid, com seu grupo, entrou no partido, eu tive que sair do PDT depois de 28 anos de partido. Fui para o PSB. No PSB convivi muito bem com o Danilo Forte, foi um bom presidente, tínhamos muitos pontos em comuns. Quando o Danilo então sai do partido e entra o Odorico Monteiro. Com a chegada do Odorico, eu não tive nenhuma vez presencialmente com ele, mas ele chegou já perto de um processo eleitoral e ele me obrigou a votar em Cid e Camilo. Ou me obrigou não, porque eu na verdade não votei. Ele disse que só ficaria no partido se eu votasse no Camilo e no Cid para o Senado. Então eu disse, olha, você está me colocando para fora. Ele disse, pois então saia, porque a decisão do partido já foi definida. O partido vai apoiar Camilo para a reeleição e Cid Gomes para o Senado. Então eu saí e fui para o Solidariedade. Me dei bem demais com o Genesias Noronha, uma pessoa extraordinária, transparente, cristalina, né? E agora estou nessa situação com esse novo
momento da política brasileira onde os partidos não podem mais se coligar. E o Solidariedade não tem condição de fazer nenhum deputado estadual. Então, tenho que procurar um partido, mas a grande maioria dos partidos estão na base do governo Cid. Então, estão do lado dos Ferreira Gomes. E para lá eu não vou. Também não vou para a extrema-direita. Portanto, Deus vai me dar uma luz para saber qual o melhor caminho. Tem um convite do MDB, que ficou muito grato ao Eunice Oliveira, já tenho gratidão. Na época da Prefeitura de Fortaleza, ele me deu a legenda do partido, do MDB. Agora me convida também, e como tem a União Brasil. Portanto, eu estou ainda para definir qual o caminho que Deus vai me orientar. E aí, como ele é magoado? Ele tá magoado, tá magoado. Ele é magoado. E o legal da fala dele é que ele resume muito do que está acontecendo, né? Ele fala da dificuldade, então, que ele está tendo neste momento. Não é porque ele não gosta do Solidariedade, é porque se ele se mantiver no partido, ele corre um risco gigantesco de não ser eleito. Por quê? Porque agora, para alcançar o consciente eleitoral, que a gente até explicou num outro programa, mas a gente retoma aqui, que é um cálculo que é feito a partir da quantidade de votos necessária para conseguir eleger um candidato. Então, o partido tem que alcançar, com todas as candidaturas lançadas, ele tem que alcançar um X número lá de votos, uma determinada quantidade, tipo, sei lá, 100 mil votos. Tem que conseguir 100 mil votos somados para eleger um candidato. Se ele não conseguir essa quantidade, o candidato pode ter tido até, sei lá, uma boa quantidade de votos, pode ter tido 30 mil votos, mas ele não se elege, não entra, porque tem essa coisa do quociente eleitoral. É proporcional. Por isso que essas candidaturas a deputado são chamadas de proporcional, né? E aí está a incoerência, porque não pode mais ter coligação proporcional, né? Por isso. Exato. Deixa eu fazer um reparo, quando o Heitor fala assim, todos os partidos estão na base do governo Cid. Não, é na base do governo Camilo. Ele se confundiu. Isso. Né? Isso. É porque ele não tira o Cid da cabeça até hoje. Gente, mas deixa eu lembrar uma coisa aqui, que agora eu cheguei a ver assim, a imagem na minha mente. Teve um tempo que o Lúcio Alcântara foi do PDT, meu povo. Foi mesmo, lembra? Nossa, é verdade. Me veio aqui, Lúcio, vizinha Brizola, Lúcio com aquele lenço vermelho no pescoço. Se lembra que o pessoal do PDT botava um lenço vermelho, né, Brizola? Botava, olha aquele... Situa, Inês, isso foi quando? Foi nos anos 80, né? Nos anos 80. Menina, olha, agora me veio a visão do Lúcio Alcântara assim no palanque, com aquele lenço vermelho no pescoço. O lenço parecia assim que estava duro. O próprio lenço não queria ficar naquele pescoço. Mulher, pobrezinho do Lúcio Alcântara, PDT, junto com o Brizola. Só foi isso, é apenas um detalhe que eu me lembrei, agora veio. Não, e situando, o Lúcio Alcântara foi governador do Ceará, um mandato, perdeu a reeleição, não conseguiu se reeleger, ele foi candidato pelo PSDB, e hoje é bolsonarista, né? Mas lá do capitão Wagner, sem necessidade, não precisava manchar-se a biografia, até legal. Total. Gente, eu queria só comentar que eu adorei, assim, a fala do Heitor, achei muito legal, porque, assim, é uma pessoa... Porque a gente tem um carinho, né? Todo mundo que foi repórter e cobriu política falava muito com o Heitor, porque ele era a oposição ao governo Cid. Não tinha outro assim para fazer barulho, não, era ele. E eu achei engraçadíssimo, assim, é mais um sinal dessa bagunça e da incoerência que marca o sistema político brasileiro, né? Menina, ele vai de A a Z, né? Elogia o Genesias Noronha, diz que é uma pessoa cristalina, deputado federal Genesias Noronha. Vocês vão entender só pelo meu tom, né? Eu não preciso dizer muita coisa, não. Danilo Forte, não sei o quê. São pessoas assim que eu não vejo dar uma liga, sabe? Mas estão junto e, enfim, se elogiam. Eu achei essa fala dele realmente muito curiosa, assim, de como, de fato, identidade partidária não é exatamente o que marca as relações políticas no Brasil. Eu achei muito legal. Não, e isso acontece até em partidos de esquerda, gente. É uma coisa muito engraçada. Eu soube, tem um amigo que é do PSOL e me falando de uma conversa que está rolando de bastidor, né? Que tem um vereador de Fortaleza que foi o mais votado, Gabriel Biologia, né? Ele é chamado assim, Gabriel Biologia. Mais votado no PSOL, bom dizer.
Do PSOL, exatamente. Isso. Teve uma baita de uma votação, foi muito surpreendente, ele nunca tinha sido candidato a nada. E ele é ambientalista, ele faz um trabalho bem assim, ele tem um ativismo ambiental muito forte, né? E trabalha muito com redes sociais, está sempre no Instagram ali botando coisa e tal, denúncia, sei lá, de vários níveis, né? Nas dunas, no mangue. Onde tem problema ambiental, lá está o Gabriel falando. E ele está no PSOL, ele foi eleito pelo PSOL. Só que o Gabriel não tem uma identidade muito forte com o PSOL. Então ele atua politicamente sem se associar ao PSOL, tá? Então ele não mostra o PSOL, não tá ali o PSOL estampado nas redes dele, não tá. Mesmo assim, isso é em geral, você abre o Instagram dele, você não vai ver o PSOL. E agora ele deve ser candidato a deputado estadual. E se o PSOL não fizer uma federação partidária, que a gente vai já explicar o que é, corre-se o risco, há um temor dentro do PSOL de que o Gabriel tenha mais votos do que o Renato Roseno, que é deputado estadual e que vai ser candidato à reeleição, e Gabriel fique com a vaga do PSOL, porque dificilmente o PSOL conseguiria 2 vagas, né, pela quantidade de votos necessária para eleger cada deputado, né, por causa do quociente eleitoral. Então, o PSOL... tudo, assim, possivelmente vai buscar fazer essa federação partidária. Tá muito difícil, mas... E aí pode ser que entrem os dois, digamos assim. Mas hoje tá esse temor. E o Gabriel é isso. Aí o pessoal vai pensar assim, não, a gente não vai ter um deputado, porque ele não tem identidade partidária. É uma pessoa que tem muito voto, mas não tem essa identidade partidária. Isso é muito louco, né? Até no PSOL ter isso. Acho interessante. O Heitor Ferrer falou do problema da falta das coligações e da criação das federações partidárias. A federação partidária é a super novidade do momento. Então, a possibilidade de criar esse vínculo entre partidos diferentes, um vínculo que tem que durar 4 anos e que tem que valer no país todo, no Brasil inteiro. E essa discussão tá, assim, pegando fogo. Já teve um grupo que definiu que, não, vamos nos juntar, que é o PT, o PCdoB e o PV. Eles ainda não homologaram essa federação, porque tem uma parte de documentação que deve ser complicada, deve ter um monte de coisa para discutir, né? Os termos e tal. Mas eles já disseram que vão ficar juntos. O PSB poderia estar junto deles, mas diz que não, por enquanto não fechou o acordo, tem muitas divergências nos estados, né? Então as divergências nos estados estão pesando mais neste momento. O PSOL e a Rede também conversam para ver se fazem essa outra federação para os 2 partidos que são pequenos sobreviverem juntos, né? É o abraço dos pequenos, né? Assim, vamos tentar não nos afogar, né? Vamos ver se juntos ficamos mais fortes. Mas o que é essa federação, né, Ebeli? É um negócio meio complicado de entender. Menina, no começo eu achei complicado, depois lendo e, né, ouvindo pessoas, comecei a achar que não é tão complicado assim. Para falar sobre o assunto, eu procurei uma amiga querida, muito sabida, chamada Paula Vieira. Ela é professora da Unicristos e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da UFC, o LEPEM. A Paula já colaborou com a gente outras vezes. Um beijo para ela e obrigada por ter esclarecido aqui como é que vai funcionar essas federações, que, como a Camila disse, é a grande novidade da eleição desse ano, né? Em 2017, não sei se vocês lembram, ficou proibido, né? Teve uma mini reforma eleitoral, toda vida tem essas mudanças, né? De uma eleição para outra e tal, e ficou proibido fazer coligação entre os partidos para as eleições proporcionais, que são as eleições para deputado, vereador, essas coisas. Ficou proibido. E o que estava acontecendo? Isso começou a pôr em risco a sobrevivência de alguns partidos. Porque o que é que se fazia, né? A Camila até tentou explicar aqui e explicou agora há pouco. Todo partido, ele precisa atingir um número mínimo de votos para poder conquistar uma cadeira nessas casas legislativas. A Camila deu o exemplo de 100 mil votos. Então, aquele partido ali, todos os candidatos deles somados, ele tem que ter esse número mínimo, né? Os partidos pequenos têm mais dificuldades para atingir esse número mínimo. Então, o que é que eles faziam? Se coligavam, faziam uma coligação, uma aliança com outros partidos. Então, juntos, eles conseguiam chegar a esse número mínimo e, enfim, conseguiam lá botar um deputado ou um vereador, acabavam conseguindo com os chamados puxadores de voto, que são esses caras, né, que têm voto, que são mais conhecidos e tal. Sem a coligação, esse povo estava correndo o risco de sumir. Por quê? Porque não consegue ali aquele número mínimo de votos, aí não consegue nenhuma vaga na Câmara, na Assembleia, enfim, nenhuma casa legislativa. Por causa disso, perde dinheiro do fundo partidário, perde tempo de televisão. Então, assim, isso estava sendo uma ameaça aos partidos pequenos.
Por um lado, né, conforme a Paula me explicou, era uma forma de frear essa ruma de partido de aluguel que começou a surgir, principalmente desde 2006, 2007, esses partidos aí, fuleiragem, que só serve mesmo para abrigar um grupo político que tem interesse na eleição e pronto, não tem nem se duvidar, não sabe nem, cada um dentro do partido pensa uma coisa diferente, mas, porém, contudo, todavia, tem partidos pequenos que realmente têm uma tradição, têm uma visão de mundo bem definida, são os chamados partidos ideológicos, né, sei lá, PCdoB, que já, hoje em dia não sei se é tão, né, mas já foi mais ideológico, o próprio PSOL, o PSTU, esses partidos menores. Então, assim, o que é que se criou como solução que vai valer a partir deste ano? As federações, que são o quê? São espécies de coligações, são alianças, né, tal qual as coligações, elas só vão valer para as eleições proporcionais, porque para as majoritárias, prefeito, presidente, governador e tal, continua podendo haver a tradicional coligação. Nas proporcionais, não, agora é federação. Então é isso, é uma aliança de partidos. Isso vai ajudar os partidos pequenos a conseguirem atingir, né, esse coeficiente eleitoral, esse número mínimo de votos, ou seja, eles têm aí uma chance de sobrevivência. Porém, ao contrário do que acontecia antes, esse pessoalzinho, depois que se eleger, vai ter que ficar junto por mais 4 anos. Quem descumprir essa regra básica, né, que é a principal regra da federação, que é assim, quer se juntar, quer sobreviver, pois vai ficar de mão dada até daqui a 4 anos. Quem descumprir, quem se enfesar, não quer mais fazer parte disso, não, fica proibido de fazer, de ingressar, de fazer coligações nas 2 eleições seguintes, certo? Fica sem receber o fundo partidário pelo tempo que ela vai deixar de fazer parte da federação. Então, tem um monte de punição. Não é uma forma de tanto salvar esses partidos, né, que estavam sendo ameaçados de deixar de existir, quanto de botar uma certa ordem na bagunça. Bom, então, para entender melhor na prática como é que vai funcionar essa questão das federações, a gente vai ouvir aqui os áudios da Paula Vieira, que é essa cunhazete maravilhosa que conversou com a gente. As federações partidárias, elas são a associação de 2 ou mais partidos durante 4 anos, né? A partir das eleições e durante 4 anos. Durante esses 4 anos, as federações, elas funcionam como se fosse um partido político, mas elas são a associação de partidos, ou seja, mantém a individualidade dos partidos que fazem parte dela. Que individualidade? Ideológica, do estatuto do partido, direção partidária, fundo partidário, prestação de contas dos partidos. Todos os partidos que fazem parte da federação devem fazer essa prestação de contas dos seus respectivos partidos, têm seus partidos respeitados. Como associação, elas vão funcionar e mantém a legenda também. Como associação, a federação vai ter um estatuto próprio. Então, vão ser decididas quais são algumas regras de funcionamento dessa aliança de partidos. E aí, então, a federação tem um estatuto próprio, né? Que vai depender do que foi pactuado entre os partidos que fazem parte dela. O que é que muda em termos de federação? Primeiro, ela tem uma duração de 4 anos. Ela não vai se desfazer logo após as eleições, como eram as coligações. Como ela dura esses 4 anos, acaba que quem for fazer parte da federação tem que ter uma proximidade ideológica. Tem que ter uma proximidade em torno de projetos políticos, né? Então, a tendência é que as legendas pequenas, como o PCdoB, que foi até a notícia recente agora, hoje, ontem, que o PCdoB formaria uma federação com o Partido dos Trabalhadores, né? A grande dificuldade é porque a abrangência é nacional. As federações, elas funcionam para todos os âmbitos. E existe a política local, ela acaba tendo particularidades muito específicas. Então, realmente, é interessante fazer parte de uma federação se o risco da legenda sumir for maior do que o contexto conjuntural das localidades, né? Então, acaba que é esse o cálculo que é feito.
Bom, esse último ponto aí que a Paula falou é um dos grandes lances, né, e é um dos principais fatores que tornam a formação de federações um negócio tão complexo, porque, como ela disse, além de funcionar por 4 anos, o pessoal vai ter que ficar casadinho de mão dada até daqui a 4 anos, tem também o fato de ela ter que funcionar para todo o país. Então, acabamos de ver que PT, PV e PCdoB vão fazer uma federação nacionalmente. Então, isso vai ter que valer para o Ceará, para Fortaleza, para o Parambu, para Frecheirinha, para todo canto. Esses partidos vão ficar juntos em todos os âmbitos. E aí, o grande cálculo é esse, tipo assim, para o PCdoB. É melhor ele encarar esse risco, ficar, né, assim, nesse engessamento de aliança, ou é melhor ele arriscar, ficar sozinho e não eleger ninguém, né? Então, é algo a ser pensado. Porque, na prática, eles têm que, assim, abrir mão de manter rivalidades que são locais, né? Por exemplo, de repente você tem uma cidade em que o PCdoB é super tradicional e o PT quer crescer nesse local. Dentro do jogo ali, da disputa interna, talvez o PT seja muito mais forte, aliás, talvez não, é muito mais forte, para falar, ô PCdoB, fica quieto aí, nós vamos botar a nossa candidatura aqui e você vai ter que engolir essa, vai ter que segurar a onda. Porque vai ter uma disputa interna também, né? Assim, por mais que eles estejam casadinhos e tudo, a gente sabe que essas coisas não são fáceis. E Evelyn, eu me lembrei agora, essa história das rivalidades locais, do que a gente falou no começo do episódio, do Arena 1, Arena 2, Arena 3. Exatamente. Juntou lá em cima, porque era federal, nacional, né? Âmbito nacional, Arena nacional. Aí quando chegava embaixo, como foi, no caso a gente falou sobre o Sobral, mas em todo canto, era em todos os municípios, era essa confusão. Aí ficava aquela subdivisão. É muito difícil, é muito difícil. É um casamento de 4 anos, que tem que ser um mandato completo, né? 4 anos, e que a gente sabe, que a gente vê, a gente conhece as rivalidades, por exemplo, do PCdoB com o PT, a gente conhece. Exatamente. O PV, a gente sabe demais. É difícil, não é? É muito bacana, assim, o conceito é legal. Inclusive, acaba com esse negócio, só se junta ali na hora da eleição, e depois se separa, e papapá. Mas é difícil, viu? É difícil para manter esses 4 anos. Aí, o que vai provavelmente acontecer, segundo a Paula explicou, é que o que é que pode acontecer, Inês? Assim como existe a janela partidária hoje, que é aquele período em que as pessoas podem trocar de partido, sair de um e ir para outro sem que percam o mandato, a Paula acha que há uma possibilidade real de, no futuro, daqui a 2 anos, quando eles forem de novo discutir a eleição, para a eleição seguinte, eles criarem, por exemplo, a janela federativa, tá entendendo? Dar um tempo aí para um partido entrar, porque a partir do momento que você fecha uma federação, ninguém entra e ninguém sai, né? Por 4 anos. Não, eles vão aguentar um negócio desse? Não vão, isso não vai dar certo. Vai acabar, assim, se criando um mecanismo para permitir a chegada de um, a saída de outro, sem que eles sejam punidos, porque as punições previstas em lei são pesadas. Perde dinheiro. Ei, agora, outra coisa interessante, ó, porque qual é um dos motivos que criaram essas federações, né? O Brasil tem muito partido, 32 partidos é coisa demais, as negociações, as coalizões com o executivo são muito trabalhosas, e como as federações elas vão funcionar como um partido só, você imagine, então, vão ser criadas 3 federações nessas eleições. Cada um com 3 partidos, né? Cada federação com 3 partidos. Essas 3 federações vão virar um partido só. Então, lá no Congresso, lá na Câmara, na prática, o número de partidos vai diminuir, porque essas federações, né, essas associações de legendas, elas vão virar uma coisa só, então elas só vão ter um líder. Tá entendendo? Um líder não vai ser mais o líder do PT, o líder do PV e o líder do PCdoB negociando com o governo. O governo vai negociar com o líder da federação. Tá entendendo? Elas vão funcionar, as votações vão ter que ser as mesmas, entendeu? Elas vão ter que ter uma orientação de votação sobre determinado projeto. O governo mandou para o Congresso um projeto tal, polêmico. Não vai poder o PT votar de um jeito e o PV do outro. Eles vão ter que fechar a questão numa posição. Então, isso, na prática, tende a reduzir a bagunça, né?
enxugar um pouco essa questão da grande quantidade de partidos, a gente só tem que ver se o pessoal vai mesmo fazer federação, né? Porque tem um lado bom e um lado ruim. O pessoal vai querer mesmo se comprometer, ficar 4 anos no Brasil todinho junto. Olha, isso aí é hoje a pergunta de $1 milhão. Porque, olha, eu tô que olha. Que a Hebe falando que a federação junta vários partidos, aí pode haver atrito e tá. Eu estava vendo uma notícia sexta-feira sobre confusão dentro do próprio PL. PL, o partido que é do Valdemar Costa Neto e que o Cramunhão se filiou, né? Pois o Valdemar Costa Neto já está desconfiando do Cramunhão, que o Cramunhão quer dar golpe nele. Olha aí. Tudo isso dentro do próprio PL. Agora, você imagina uma federação com 3, 4 partidos. Pois é, segundo o Valdemar Costa Neto, sexta-feira houve assim, uma ação da Polícia Federal pressionando e indo atrás e vasculhando a vida de vários deputados federais do PL, certo? E acha o Valdemar Costa Neto que isso foi a mando do Cramunhão para poder dar o golpe. A lascar com o Valdemar, certo? Não é, mas eu estou achando bom. Vai se juntar com quem não presta, né, Inês? Vão se juntar com quem não presta, dá nisso. E o Valdemar já está desconfiado, porque quem não presta, eu sei, ele nos presta, aí ele sabe, o Cramunhão também não presta. Então vamos lá, ele vai me dar um golpe. Pois ele já estava louco sexta-feira, porque disse que o Cramunhão vai passar a perna nele. Não, a Paula é pesquisadora, né? E ela falando que vai ser assim um prato cheio para quem pesquisa política, porque você já tem as tretas internas nos partidos. Imagine você juntar essas tretas todas dentro de uma mesma federação, porque se vai virar uma espécie de partido único, você vai ter umas 50 mil esferas de tretas, né, de conflitos, tendo que conviver e se acomodar na mesma federação. Ela disse que está empolgadíssima para pesquisar isso aí, porque vai ser um prato cheio. Comédia. Mulher, tanto assim, a gente não sabe exatamente no que vai dar e os partidos também não sabem, né? Até por isso eu acho que o PSB tá recuando e, tipo, botou o pé atrás e pensou assim, eu acho que eu tenho mais a perder do que a ganhar. Porque, como a Paula falou, um partido como o PCdoB, para ele, talvez valha mais a pena estar junto, porque senão ia acabar, ia sumir do mapa, sem poder se coligar, porque não ia conseguir fazer muitos deputados. Agora, com o PT vai conseguir, só que vai ter que aguentar um partido do tamanho do PT, que é gigantesco, mandando e desmandando. Isso vai ser uma confusão. Lembrando da década de 80, né, Inês? PT e PCdoB, a disputa aqui no Ceará, que era uma loucura, o movimento estudantil. O movimento estudantil sempre foi quase puxar a faca, né? Mas depois, enquanto partidos políticos, o PCdoB se coliga com o PT, embora tem suas restrições e fala por debaixo dos panos as restrições e tal. Aí a gente foi ouvir o Inácio Arruda, ex-senador, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-várias coisas, e recentemente saiu do governo Camilo, ele era secretário de Ciência e Tecnologia, porque é candidato, novamente vai se candidatar, quer um novo mandato agora de deputado federal. E o Inácio falou justamente sobre a federação e sobre essas incoerências, essas coisas. É proibido fazer coligação proporcional e, ao mesmo tempo, pode fazer coligação para o cargo de executivos e tal. Mas bora ouvir o que o Inácio fala. Logo após Ulisses Guimarães proclamar a nova Constituição e dar-lhe o título de Constituição Cidadã, começaram os ataques. Primeiro, se dizendo que o povo não cabia no orçamento do país, tendo em conta o que defendia a Constituição. E, sobretudo, os ataques à democracia, porque a Constituição amparava os partidos políticos, dava liberdade, cada partido podia se organizar da maneira que concebesse nos seus estatutos próprios, o seu funcionamento, tudo estava ligado à liberdade partidária para reforçar a democracia brasileira. Contudo, desde a proclamação da Constituição, os ataques à democracia foram permanentes. Sobre a questão das coligações, nós tivemos ali, já desde o início, aquela ideia de que coligação só serve para fortalecer os partidos
criaram a alcunha de partidos nanicos e etc., que tinha sempre o objetivo de atingir os partidos do campo popular, é evidente. Porque os partidos conservadores, quando se subdividem, quando há um fechamento democrático, eles se alinham rapidamente. Mas partidos de cunho político, ideológico, com programas mais ousados, mais avançados no Brasil, não estão enquadrados nesta regra conservadora, draconiana, né, que é moda em algumas nações do mundo, especialmente os Estados Unidos, onde 2 partidos se revezam no poder há 200 anos. É uma coisa muito fechada, muito estreita, de domínio absoluto das oligarquias financeiras. Então querem impor ao Brasil esse mesmo modelo. E aí veio o ataque às coligações, às cláusulas de barreiras, o quociente eleitoral que se manteve. Tudo isso são obstáculos muito grandes para você eleger parlamentares para a casa de maior repercussão política, que é a Câmara dos Deputados, que é a casa da representação popular do povo brasileiro. Essa casa tem sempre maioria conservadora e o assento de trabalhadores, de operários, de lideranças populares é muito pequeno. Mesmo assim, eles querem restringi-la ainda mais. Então os ataques vieram, primeiro com a manutenção do quociente eleitoral, depois com a cláusula de barreira draconiana que nós tivemos que derrubar no STF por unanimidade, foi derrotada. Com a derrota no STF, eles impuseram essa medida através de uma emenda constitucional. E ao cabo liquidaram também uma conquista constitucional, que era o direito de coligações. Ora veja, as coligações são permitidas nas eleições majoritárias, para presidente da República, para governador, para senador e para prefeito. Mas para as casas legislativas de representação popular, são impedidas. Não é uma estupidez? Não é algo absurdo e inaceitável? Claro, os partidos decidem se querem se coligar ou não. E uma salvaguarda que nós alcançamos para proteger mais a democracia foi o surgimento das federações. Logo ali, em 95, quando se fez aquela reforma política e partidária, nós fizemos a proposta feita por Haroldo Lima, deputado federal do PCdoB, de criar as federações partidárias, a moda do que nós temos em muitos países da Europa e aqui na América do Sul. O exemplo mais destacado é o do Uruguai com a Frente Ampla. Na África, temos na África do Sul o CNA. É um guarda-chuva político, partidário, que abriga várias correntes, digamos assim, de um mesmo lado, que tem afinidades para disputar as eleições majoritárias. Então aqui nós criamos as federações e a nossa ideia é de que elas possam se manter como grande guarda-chuva de proteção democrática, que a gente pode juntar correntes políticas que têm afinidade em torno de um projeto comum por um período mais largo de tempo, com a duração de 4 anos. Acho que isso vai ser um grande êxito para a democracia brasileira. E a primeira experiência das federações partidárias nós vamos viver agora, com a eleição de 2022, que eu espero que seja também o momento de derrotar Bolsonaro e eleger um governo mais avançado. A primeira experiência pode nascer da união do PT, PCdoB, PV, PSB e, quem sabe, estamos lutando para acontecer, de PSOL e Rede. Mas se não for possível, faremos uma aliança menor com a duração de 4 anos. É evidente que tem dificuldades, mas elas serão superadas para poder garantir mais força à democracia brasileira. O PCdoB está contente, feliz da vida, né? Porque vai poder se federalizar com esses outros partidos grandes. Quero ver quando as tretas começarem a acontecer. No final da fala, ele já disse logo, né? Realmente é difícil, né? Ele falou, né? Nessa última frase, das últimas frases aí, ele falou. E realmente, ninguém pode esconder isso, não. Não existe isso. Não existe. Casamento com 2 pessoas, maior confusão. Imagina uma federação com 4, 5 partidos. E com gente, assim, com lideranças do país todo, lideranças que têm as rivalidades que a gente já falou, com tudo, né? Agora, eu acho que em termos eleitorais vai ser muito bom mesmo para eles. A impressão que eu tenho, e tanto que estava rolando uma conversa, até PSDB começou a se reunir com União Brasil uma época aí, estão conversando, o MDB também, porque eles acham o seguinte: juntos eles podem realmente ser mais fortes e derrotar os partidos do Centrão, o chamado Centrão, né, que é PL, PP, esses partidos aí que fazem a base principal, né, do governo Bolsonaro. Bem lembrado também. Só que
não tá andando muito, né? Essa coligação dos maiorzões aí, PSDB, PMDB e União Brasil, eu acho que não tá indo pra frente. A esquerda que vai arriscar, vamos ver. Mas a discussão chegou nesse nível, eles têm essa percepção, juntos eles vão ter condições de fazer mais deputados eles mesmo, a quantidade vai aumentar. E eles somam forças, né? Eles ganham um poder de barganha, eles ficam com uma bancada maior, já que eles vão funcionar como um partido único dentro do Congresso. Então, para alguns partidos, de fato, isso significa ganhar força, né? Para alguns realmente não é interessante, porque eles querem ter essas autonomias nos estados, nos municípios. E outra coisa, sabe, gente, não dá muito para antecipar consequências desse modelo, porque ele vai ser testado pela primeira vez, né? A gente só vai entender e dimensionar as consequências disso na prática. Eu queria só fazer acrescentar aqui uma coisa à discussão do Inácio. Tem uma discussão, assim, os partidos se queixam muito, eu não estou nem dizendo que concordo, é só para trazer aqui para a gente pensar, né? Os partidos queixam muito, o PCdoB é muito queixoso sobre essas regras de cláusula de barreira, né, de ter que ter um número mínimo de votos, mas há uma discussão de que é isso mesmo, o partido, ele, para ganhar uma cadeira, ele tem que ser relevante, ele tem que buscar relevância, ele tem que buscar legitimidade, e que essas cláusulas, essas barreiras, esses obstáculos, eles serviriam para isso, para que apenas partidos com relevância, né, que têm voto de fato, tenham representação lá no Congresso. Queria só trazer esse contraponto, porque fica parecendo que não tem uma justificativa, né? Eu vou fazer outro contraponto. Porque para ter no Congresso só o partido mesmo que tem representatividade. Aí, no momento que tem essa tal de cláusula de... aquele coeficiente. Isso. Eu só me lembro da eleição do Tiririca lá em São Paulo. Ele teve, na época, a primeira vez, né? Sei lá quantos milhões, 2 milhões distorções, né? Os puxadores de votos. Aí teve essa distorção. Aí levou uma reborréia, fora ele, a própria reborréia, levou outra enxurrada de gente no meio dos 2 milhões, sei lá quantos mil votos ele teve. Se lembra dessa história? Quer dizer, é uma faca de 2 gumes. Mas isso vai poder continuar acontecendo, né, Inês? Na verdade, esses puxadores de votos sempre vão existir, eles sempre vão ser cobiçados pelos partidos, pelas federações, porque eles puxam muito voto e vai continuar acontecendo. Aí o pessoal fica com o discurso que para ter só representatividade real e tal, aí aparece uma coisa dessa. Tá entendendo? Eu tô só porque aí ia ter que acabar com o voto proporcional. Estou só lembrando. Sim. Porque aí é outra discussão, que aí é, assim, se acabaria o voto proporcional, mas aí tem várias propostas, voto em lista, voto não sei o quê. Sim. E é bem complexo. E, no fim, o nosso modelo não é tão ruim. O problema, de fato, é como os partidos são. Eles são vazios de conteúdo. Eles são espaços simplesmente para as pessoas se filiarem. A maioria, né? Não todos, mas a maioria é isso. Espaço para as pessoas se filiarem, uma sigla, uma legenda para se filiar, para alguém, sei lá, o chefão, para comandar aquilo, lidar com um monte de dinheiro. E, uma vez estando no poder, ter acesso aos cargos de poder. É para isso. É uma ferramenta. Não é, de fato, um espaço ideológico de discussão e de construção de nada, de saídas para o Brasil. A maioria dos partidos, não são todos, né? E isso tem que mudar. De repente, dessa forma, com as federações, essa parte ideológica também tenha que ficar mais exposta e possa ser mais evidenciada, sabe? A gente comece a perceber melhor como é que os partidos se posicionam. Quem sabe, né? A gente tem que torcer para isso, para melhorar, não para piorar, né? Agora, bora pro momento do desabafo, momento do recadinho, que é o momento de Cunha. Eita, vamos lá. A bicha tá cantora de ópera, viu? Cantando. Olha aí, vou botar a Camila para cantar, rapaz. Oxe. Quem vai começar é você, que você nunca começa. Eu vou começar, tá bom. O meu não é um desabafo. O meu não tem um desabafo hoje, eu tenho uma indicação. Tem um projeto, gente, que é muito, muito, muito bacana, chamado Atlas da Notícia. É um projeto nacional, liderado por um grupo chamado Projor, em parceria com outro grupo chamado Volt Data Lab. É um pessoal que produz muito... Eles levantam dados, assim, públicos que estão aí na internet para organizar e, enfim, trazer à tona várias informações que são relevantes, né? Ele faz o tal do jornalismo de dados. E esse pessoal está fazendo uma pesquisa e vai alimentando um Atlas da Notícia, que é identificar
quais meios de comunicação existem no país. Eles ficam levantando isso, desde um grandão, sei lá, a Globo, até os pequenininhos, e em todos os municípios. Com esse levantamento, eles tentam identificar não só os veículos de comunicação, mas também os que eles chamam de desertos de notícia, que é uma expressão que eu não acho muito feliz, não é necessariamente um deserto, mas são espaços, são cidades que não têm uma produção jornalística local, tá? Não tem ali quem produza jornalismo. E é sempre uma coisa que vai sendo alimentada, e lógico, tem época que abre jornal, ou rádio, ou, sei lá, um blog, tem hora que fecha, enfim, isso vai sendo renovado, né? É muito dinâmico. Neste momento, né, na última atualização, eles identificaram no Nordeste, porque eles fazem um levantamento no Brasil todo, mas no Nordeste especificamente, eles identificaram 2.581 veículos de comunicação, o que dá 18%, quase 19% do total de veículos jornalísticos cadastrados. Mas há uma concentração muito grande. Em 62% dos municípios do Nordeste não tem produção de notícias locais, segundo esse levantamento do Atlas da Notícia, tá? Agora, a novidade deste último levantamento é: as Cunhãs, nós estamos lá, minha gente, estamos no Atlas da Notícia. Olha, nós existindo. No mapa. Estamos no mapa, estamos. Então, eu achei legal, assim, falar isso, né, e divulgar. Eu acho que vale a pena. Quem gosta do assunto, vai lá no site do Atlas, é atlas.jor.br. Procura lá, vai vasculhar, é bacana mesmo de conhecer. E aí aproveito para parabenizar toda a equipe pelo trabalho, um trabalhão, e especialmente a Mariama Correia, que é pesquisadora do lado Nordeste, uma jornalista muito querida, Cunhanzete, está sempre assim, interagindo com a gente. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. É isso, pronto, foi o meu. Agora quem vai? Posso ir, que o meu também não é um desabafo. É só uma informação, um comentário. Eu recebi um material, um PDF, do desempenho das 17 secretarias do governo estadual aqui do Ceará. Eles tinham assinado, em 2021, um acordo de resultados, que estabeleceu os resultados prioritários a serem alcançados por cada secretaria, certo? Esses resultados seriam alinhados ao plano plurianual, que é o PDA, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei de orçamento anual, ou seja, cada secretaria se baseava nisso aqui, nesses planos e leis e tal, e para fazer o desempenho, para avaliar o que é que fizer durante 2021. Avaliação, para pesquisar mesmo, digamos assim, para fazer um ranking das 17 secretarias. E o primeiro lugar desse ranking, desse desempenho, ficou com a Secretaria de Administração Penitenciária, que é daquele secretário que veio até do Rio Grande do Norte, que também andou moral lá, disputou moral lá no Rio Grande do Norte. Em primeiro lugar, Secretaria de Administração Penitenciária, SAP. O segundo lugar ficou com a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulher e Direitos Humanos. O tamanho da secretaria, o tamanho do nome, nem tinha isso. O terceiro lugar de melhor desempenho, o primeiro lugar disparado é aquela, da Secretaria de Turismo. Quarto lugar ficou com a Secretaria de Recursos Hídricos. O quinto com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Trabalho. O sexto ficou com Desenvolvimento Agrário. O sétimo lugar foi da Secretaria de Saúde. E da oitavo, 10º, Secretaria de Segurança Pública. 11º, Secretaria de Educação. 12º, a CECITES. E o último lugar foi o da Secretaria de Cultura. Quer dizer, a Secretaria de Cultura teve, pela essa avaliação aqui, deles próprios, ficou lá na lanterninha, né? Ficou lá na rabada. Talvez porque, sei lá, 2 anos de pandemia e tal, né? Questão de cultura, todo mundo tudo fechado, coisa e tal, e coisa inosa. Mas a avaliação é essa. Aí tem os critérios lá da avaliação, é só um comentário. Hoje eu não estou para desabafar, não. Quem vai desabafar, eu sei que é a Evelyn.
bem que eu concordo totalmente com o que a Eva vai dizer, viu, Eva? Olha. A gente olha quando eu confio na minha cunhazinha caçula. Gata, mulher, eu desabafei tanto nessa meu descunhã extemporâneo. Ó, vocês vão lá, viu, no Instagram ver. Desabafei, estava tão chateada, tão agitada nesse dia, que foi o dia que teve o anúncio lá do aumento da gasolina, dos combustíveis, o povo nas filas quilométricas para economizar R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 5, porque a gasolina vai aumentar de novo, e eu fiz um desabafo realmente muito chateado, muito cheio de emoção lá no Instagram. Eu vou só fazer um complemento, porque um monte de gente comentou, veio conversar comigo e tal, e tem uma tese que eu não duvido nada, né, de que seria uma estratégia do Cramunhão esticar essa corda da gasolina. Gente, porque assim, não entra na minha cabeça mesmo como um governo que, em tese, pretende se eleger, e um governo sem responsabilidade, como é o governo Cramunhão, deixaria que no ano eleitoral a gasolina chegasse a R$ 7, R$ 8, como a gente está vendo. Não entra na minha cabeça, né? Para mim, seria o fracasso certo. Que tipo de governo se reelege num país com a gasolina custando R$ 8? Então, tem uma tese aí, não sei se procede, mas muita gente tem pensado, de que pode ser uma estratégia, essa corda está sendo esticada agora, para mais na frente, mais perto da campanha, ele dar um de salvador da pátria, fazer aí uma intervenção. O Guedes já tem falado em subsidiar o preço da gasolina e tudo. Então, há essa tese circulando de que tudo não passaria de uma estratégia friamente calculada para esse cara depois vir salvar a pátria, a gasolina baixar e o povo votar nele. Então, só realmente fazer esse complemento, meu desabafo mesmo já foi feito no Instagram. E eu vou aproveitar, já podemos fazer alôs, Camila? Já que eu fui alô, vamos, bora para os alôs. Bora. Gente, eu queria mandar um alô aqui para um curumim chamado Fábio Deboni, acho que é Deboni, né? O Deboni, ele é lá de Brasília, se tornou assinante das Cunhãs, e ele é legal, assim, só comentar que ele tem um projeto de podcast. Ele chama projeto de podcast porque eu acho que ele ainda está começando, teve um episódio. O nome é Conversas Aleatórias para Mudar o Mundo, né? A ideia dele é conversar com artistas, músicos, poetas, povo da cultura, para entender como é que eles enxergam a já tão desgastada expressão mudar o mundo, né? Como é que eles usam o ofício, o trabalho deles, para abordar temas ambientais, sociais, enfim, a sua participação na mudança de mundo. Então, agradecer aí ao Fábio e fazer essa indicação, né? Vou atrás de conhecer o Conversas Aleatórias para Mudar o Mundo. Massa. Tu, Inês, tem alô? Eu vou mandar um alô, que nunca mais a gente mandou, alô repetido, reciclado. Um alô para o pessoal do Budejo, o nosso podcast fodão, como eu chamo, né? Budejo, em nome... O fodão dos podcasts. Em nome do Luan Alencar. O Luan Alencar estava, esse último episódio deles, voltaram a falar sobre o Cariri. Eles são de lá, para quem não conhece, novamente, a sede do Budejo é em Juazeiro do Norte. E ele falando que o pessoal do Cariri sai do Cariri e fica falando, como a Inês das Cunhãs, que saiu do CRAF faz mais de 60 anos, olha, para que esse exagero? Para que fazer essas contas, né? Para que fazer essas contas? Mas pode ser até mais, viu, Luan? Aí esse chabão que é do Crato, brincando, pois é, toda a vida eu digo que sou do Crato, mas eu não nasci lá, posso passar 100 anos em outro lugar, mas eu sou do Crato. Mas um beijão bem grande para o Luan Alencar e a turma do Budejo. Também tenho alôs, vou mandar para duas cunhazetes maravilhosas. A primeira é a Luciana Girão Vilhena, que diz que é ouvinte nova, chegou pelo chá e tá maratonando tudo. Mulher, não precisa maratonar tudo. Tem uns lá no começo que estão com áudio meio ruim. O áudio não tá tão bom. Vai nos depois, nos mais recentes. Tô brincando, mas era muito engraçado. De todo jeito, o áudio não tá lá muito bom, mas era engraçado demais. Eu ouvi um dia desse, essa semana eu fui atrás de ouvir o nosso primeiro episódio, mulher, parece assim um megafone que a gente tava usando, tem uns ecos. Meu iPhone era aquele SE, pois eu gravava com ele, com aquele microfone enfiado nas orelhas. Pois é. No tempo da pedra, né? A gente gravando no tempo da pedra. A gente não pode renegar o passado, mas é isso, faz parte. Aí, e também um cheiro para Amélia Gomes,
que tava falando do episódio da Isolda Sela e falou que, como deve ser bom ser desvendada também. Ela tava querendo ser desvendada. Deve ser legal mesmo. Deve ser bom mesmo, você né? deve, né, descobrir coisas sobre você que você nem imagina, porque a gente fala com os amigos, com o pessoal que conhece, né? São outras perspectivas, é legal. A opinião de que ela não gosta de fofoca, talvez ela não tivesse essa percepção, a Isolda, né? Mas agora que ela nos escutou, que eu sei que ela ouviu, ela sabe, né? Que tem gente que acha isso ruim. Mas, menina, e agora não sei se a história que quando a Isolda era criança, eu conto? Conta, lógico, conta. Não, né, porque eu soube depois. Essa carinha de santo da nossa vice-governadora, bem calminha, mas quando era menina, ela era o cão chupando manga. Foi assim mesmo a expressão que foi até o Macário, vou dizer quem contou, que me disse. Ele falou, menina Isolda era o cão chupando manga. Ele morava a 3 casas da dela, certo? Lá em Sobral, ou quase vizinho. Diz que quando chovia lá em Sobral, ela ia para a escola e voltando, ela pisava nas poças d'água, para molhar os outros. Tu acredita? Genial. Isolda fazia isso. Pois é, pisava, sabe como é menino danado? Fica, pá, pisa para a água. Olhando nos outros. Esfriar. Pois ela fazia isso. Digo, cara, eu não acredito nisso. Depois eu acredito porque eu era vizinho dela, me lembro dela criança, era danada. E adorava caçar. Diz que um dia Calango, era? Caçava calango. Não, caçou até marreco. Diz que tem uma foto dela, eu queria arranjar essa foto, gente. Com baladeira, era Inês? Tudo pendurado, marreco, patinho. Sabe o que é marreco? Não, eu tô falando com baladeira. Ela caçava com o quê? Com baladeira? Eu acho que a pessoa, para caçar o marreco, deve ser ao menos com chumbo, né? Não sei. Aí, imagina a Isolda pegando. Pois o Macário disse que tem essa foto. Eu não sei se ele tem, eu não sei quem tem, mas eu queria muito tê-la, ela com umas marrecas penduradas na cintura. Tu acredita? Pois Isolda Sela era danada de pisar em poça d'água para molhar os outros. Muito bem, dona Isolda. Talvez ela nem se lembre disso aí. É muito bom ser desvendado. É muito bom. A Amélia tem razão. E aí a gente faz esse favor para algumas pessoas. A gente faz esse favor. As biografias não autorizadas. Pois, gente, só lembrando aqui, estamos finalizando, lembrando que se você quiser ser assinante das Cunhãs, basta mandar um pix para ascunhaspodcast@gmail.com, ou você pode também assinar pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Para encerrar, também vamos aos créditos. Produção: Inês Aparecida, Ébile Rebouças e Camila Fernandes. Apoio do marketing nas redes sociais, .indie. Trilha sonora, Barroada Gagá. Boa semana, né, meu povo? Beijo, gente. Boa semana. Boa semana. Beijo. Tchau.